Boa noite, eu sou a Samara Irumê, psicóloga e criadora do Diário da Menopausa, e estou muito feliz de estar aqui hoje à noite com vocês, com uma pessoa que eu gosto muito, que foi meu professor, meu mentor, e que é uma das pessoas que mais entende de depressão no Brasil. Então, essa noite, acho que vocês estarão muito bem atendidos, né? Deixa eu fazer a introdução para a gente já começar falando, né, desse tema que é tão rico e nesse ano de 2019 ainda com mais desafios. Mas eu quero aproveitar cada minutinho do Dr. Nélio aqui conosco, então deixa eu apresentá-lo para vocês. O Dr. Nélio Tombini é psiquiatra, psicoterapeuta individual e de grupo, palestrante focado em psicoeducação e consultor especializado em relações institucionais e corporativas. É autor do livro A Arte de Ser Infeliz. Criou uma forma simples e verdadeira de se comunicar com as pessoas sobre problemas e questões que perpassam a vida de todos nós. Eu acho que o nome desse livro, né, Nélio, já é um chamado para questionar, né, para sair do lugar comum quando se fala sobre felicidade. Então, muito boa noite, Nélio. E também tem que dizer que você foi diretor da Santa Casa de Misericórdia por 20 anos, né? Não, desculpa. A Samara está me elevando muito. Obrigado, Samara, pelo convite. Eu trabalhei, eu fui responsável pela saúde mental da Santa Casa durante 20 e tantos anos, da Santa Casa de Porto Alegre, assim, responsável, então, pelo departamento de saúde mental, onde nós trabalhamos juntos na Santa Casa, nos conhecemos, trabalhávamos com os pacientes do SUS, fazendo grupo, que foi uma experiência muito rica. Bom, pessoal, agradeço, né, estar aqui com vocês. A Samara está lá do Canadá, né, é uma psicóloga, né, competente, né, abrindo fronteiras, está tocando o interfone, então não se assustem, né. Hoje em dia, assim, né, sempre acontece alguma coisa diferente. Né? A vida como ela é, né? A vida como ela é, está entrando no interfone. Então, eu trabalho, né, há muito tempo com problemas da psiquiatria, né, e gosto muito do que faço, e a Samara fez menção ao livro A Arte de Ser Infeliz, que, de fato, assim, né, nós somos muito competentes, né, Samara, para criar problemas para nossas vidas, competentes do ponto de vista da vida emocional, da vida psicológica. Então, o livro foi um chamamento para isso, assim, para que todas as pessoas querem ser felizes. E tem regrinhas, muitas regrinhas. Mas eu sempre digo, o primeiro passo para que tu queira ser feliz é que tu não seja infeliz. Porque as pessoas vivem, né, com um certo grau de infelicidade e acham que isso faz parte da vida. Então, assim, eu procurei um livro, assim, dar um pouco de foco aí para que as pessoas tenham mais intimidade com a vida emocional. Que as pessoas não atrapalhem, né? Mas vamos assim, como o tema é depressão, né? A Organização Mundial de Saúde fez uma pesquisa em 2017 que em torno de 10%, até um pouquinho mais, é mais de uma pessoa a cada 10 pessoas teria sido diagnosticada com depressão. Então, isso pode ser considerado, né, e alguns autores consideram isso uma epidemia, né, Tombini? E tu foste uma das primeiras pessoas no Brasil que começou a tratar depressão no âmbito da saúde pública, né? E isso é uma das coisas que eu sempre gosto muito de discutir contigo, a importância de termos mecanismos para auxiliar as pessoas a identificar, ter um bom diagnóstico, um bom tratamento, para poder ter uma boa qualidade de vida, né? Então, se puder falar um pouquinho para a gente disso. Não, há mais ou menos uns 30 anos atrás, a Santa Casa de Porto Alegre que me acolheu, e nós queremos dar um serviço de doenças afetivas. Naquela época a gente chamava de doenças afetivas, hoje a gente chama de transtorno de humor, que basicamente fala de depressão, de alteração de humor, né? Imagine, pessoal, que o humor normal seria aqui. Quando o humor vai para cima demais, a pessoa fica exaltada, eufórica, fala muito, né? Ou quando o humor vem para baixo, que tem esse balanço, a pessoa se deprime, nós chamamos de transtorno de humor bipolar. Então, alterações do humor, ou para cima ou para baixo, então isso é um quadro muito frequente da população. Então, nós criamos esse serviço dentro da Santa Casa de Porto Alegre e começamos a falar sobre isso, né,
a comunidade aqui, que se dava muito pouca atenção até 30 anos atrás. Hoje todas as pessoas falam sobre depressão. A Samara trouxe um dado importante, né, que uma pesquisa mostrando que 10% das pessoas podem ter depressão, e eu vou acrescentar algo nessa pesquisa, que a Organização Mundial da Saúde, Samara, ela está prevendo que para 2025, daqui 4 anos, né, a depressão só vai perder para as doenças cardiovasculares. Olha, pessoal, fiquem atentos. Como assim, né? A depressão só vai perder para as doenças cardiovasculares? Como assim? Isso é uma coisa complicada, mas por quê, né? Por que tem tanta depressão? Eu acho que esse é o assunto que a gente vai conversar, que tem interessado a Samara, assim, por quê, né? Porque, assim, basicamente, quando a gente botou, assim, as várias caras da depressão, também é um título provocativo, evidentemente, né? Como assim, as várias caras da depressão? Basicamente, para focar nisso, assim, que tem um grupo de depressão que tem uma base bioquímica, uma base genética, familiar, que vai se repetindo, né, na família, que essa depressão é uma depressão que o remédio funciona muito bem. Mas tem um outro grupo de depressão que está do lado de cá, que são as depressões decorrentes dos conflitos que as pessoas, os conflitos emocionais que as pessoas vão rolando na vida, como se fosse um cartão de crédito, né, com juro muito alto, que a pessoa vai rolando, chega uma hora que aquela vai rolando e se deprime, né? Então, vocês imaginam, a vida também hoje, existe muita exigência, né? As pessoas estão atrás de desempenho, de sucesso, de reconhecimento, de ganhar grana, tudo muito legal, né? Mas isso também esvazia a vida das pessoas, porque cada vez nós temos menos intimidade. Isso também é um grande foco gerador de depressão. Então, olha, 2025, depressão está batendo a porta, né? É isso que tu falaste, né, da intimidade, e hoje em dia tantas demandas, né, e tantos livros sobre felicidade. Eu me lembro quando eu vi o teu Arte Ser Infeliz, foi realmente uma provocação, mas uma terminologia que eu gosto muito e que eu acho muito competente, que é que o oposto de depressão não é felicidade, que o oposto de depressão é vitalidade, que é a tua capacidade, né? Que tu tem vitalidade, tem vida, né? Para seguir e fazer as tuas coisas que te fazem bem. Mas isso da intimidade que tu falou, né? Das pessoas com tantas demandas e com mídia social e com muitas vezes as pessoas começam a se comparar com os outros, né? Então parece que o outro sempre tá mais rico, mais magro, mais bonito, porque tu vê muitas vezes na mídia social uma fração da vida do outro, né? Tu não vê toda se fosse uma foto, né? Tu não vê a foto toda, tu vê uma fração. E muitas vezes as pessoas começam a se comparar. Isso também é um elemento que pode ajudar nesse processo de depressão. E também as pessoas gastam muito tempo na mídia social. Às vezes as pessoas estão ali conversando com o mundo, conversando com pessoas que nem têm um vínculo afetivo, dando opinião, dando likes, e não estão dando atenção para um filho que está crescendo, vendo o pai e mãe grudar no telefone, para o marido, né? Então, isso também empobrece as relações, né, Nélio? Sim, quando a gente fala em 2025, a depressão, a segunda doença mais relevante, eu acho que passa por isso também. Ou seja, assim, a tecnologia é maravilhosa, né? As mídias sociais, né? Isso tudo é maravilhoso. Acontece que as pessoas se jogaram de corpo e alma nisso, assim, e as pessoas tentam se vincular, né, através desses espaços virtuais e acabaram empobrecendo os seus vínculos. Então, assim, as relações são muito empobrecidas. E sim, isso sem dúvida é uma causa de esvaziamento, né? As pessoas se esvaziam internamente. Basicamente, a depressão seria mais ou menos isso, um esvaziamento interno que a pessoa procura fora dela se preencher. E como é que ela procura se preencher? Pode ser com as mídias sociais, pode ser querendo ir para balada todas as noites, transando todas as noites com uma pessoa diferente, usando drogas, né? O álcool é uma droga que socialmente aceita. O açúcar. Assim, sim, comendo também, se alimentando demais, fazendo festas, assim. Então, são tentativas das pessoas se preencherem. Sempre que nós vamos buscar o preenchimento fora de nós, isso não vai funcionar, né? Por isso eu digo assim, a grande capacidade do ser humano de tomar conta de si é ficar só com ele mesmo
num fim de semana, ou 3 dias, ou 5 dias, e não ficar mal, não ficar angustiado, não ficar abatido. Isso é um exercício muito importante de vida, no sentido da pessoa se desenvolver do ponto de vista da sua saúde mental. Então, assim, causas de depressão é que não faltam, né? Não faltam, assim, né? As pessoas cada vez mais bebem mais. Eu vou pegar só o álcool, tá? Porque o álcool, ele faz parte do nosso entorno, né? Mas o álcool é uma substância química, né? Que as pessoas usam, não é porque é bom, é gostosinho, né? É porque ele tem uma função, entre aspas, terapêutica. Ele tira a ansiedade, ele aumenta um pouco do ânimo, ele tira um pouco da tristeza. Então, dá uma sensação gostosinha, mas as pessoas começam a fazer isso repetidamente na vida e correm o risco de aumentar a necessidade, ficam dependentes, e todas as drogas, inclusive o álcool, dão depressão nas pessoas. O rebote É um depressor, né? É um depressor, é isso aí. Mas se tu olhar a questão social e como esse nosso encontro também é do Diário da Menopausa, né? Eu tenho observado muito nos filmes e convido vocês a observarem. Se tu parar para ver um filme, pelo menos norte-americano, e tiver duas mulheres conversando, ou tiver uma mulher na cena que chega em casa, qual é a primeira coisa que ela pega? Ou ela sempre vai ter na mão uma taça de vinho. Né? Então tem todo um lobby aí também da indústria do álcool, e que é um lobby meio silencioso, como na década de 40, 50 tinha dos cigarros, né? As grandes estrelas estavam sempre fumando um cigarro. E então uma adição que também é socialmente aceita, né? E a gente tem que cuidar agora, ainda mais com o Covid, né? As pessoas em casa. Tu sabe que eu vou fazer uma colocação assim, tipo um alerta para as pessoas que estão nos ouvindo, assim. Eu, particularmente, gosto muito do que eu faço, né? A Samara sabe disso. Eu me divirto trabalhando, eu sou psicoterapeuta, atendo pacientes, me divirto no sentido assim que aquilo me dá alegria, me dá energia, então eu chamo isso de me divertir. E aí eu chego em casa e eu tô legal. Tem muitas pessoas, Samara, que chegam em casa e que precisam beber para se aliviar. Tipo assim, chego em casa e diz assim, que dia terrível. Não aguento mais o trânsito, não aguento mais o trabalho dessas pessoas, não aguento mais, preciso beber um vinho, cerveja. Eu acho que esse é um sinal que não é interessante, é um mau sinal. É um sinal que essa pessoa está chegando em casa das suas atividades e não está plena, não está satisfeita. E aí vai nessa caminhada, né? E provavelmente isso vai aumentando. Então, eu queria alertar que quando algum de vocês chegar em casa e precisar beber para se aliviar, alguma coisa está mal na vida. Presta atenção. Que daí vai o autoconhecimento, né? Que tanto know thyself, já vinha do grego, do filósofo grego, mas a importância da gente se dar conta quando essas coisas não vão bem, né? Porque os sintomas e a depressão, ela vem de mansinho às vezes, né, Nélio? Ela não vem assim, a gente vê nos filmes e muitas vezes na forma como ela é descrita, como uma coisa avassaladora, e ela pode ser, eu me lembro de pacientes catatônicos e que chega num ponto extremo, mas ela vem vindo, né, na calada da noite, um dia tomar um pouquinho mais de vinho, no outro dia também, e não só, né, com álcool, mas de sintomas que eles vão se estabelecendo e as pessoas vão se acostumando com eles. Vamos ajudar as pessoas. A Samara usou um termo técnico, e acho que muita gente não sabe o que é catatônicos. Né? Isso é o cacuete do ofício. Catatônico, para nós, é quando a pessoa fica paralisada. Né? Ela fica tão deprimida que ela não se mexe, como se estivesse em coma com os olhos abertos. Então, assim, né, já que escapou esse termo técnico. Obrigada. Então, assim, claro que a depressão, ninguém se deprime em uma semana. Isso é importante que vocês também prestem atenção. Se alguém disser assim, eu estou deprimida, ele pergunta, tá, mas o que faz? Uma semana estou deprimida. Não, isso não é depressão, gente. Isso geralmente é tristeza, é abatimento, né? É desânimo. A depressão, doença, é uma coisa que ela leva um tempo para se instalar. Às vezes meses, né? Às vezes meses. Então, assim, preste atenção, porque as pessoas confundem um estado, às vezes, temporário de chateação, abatimento com depressão.
E como está na moda hoje em dia dar remédio, né, para depressão, a pessoa Uhum. chega, às vezes, num clínico, num gineco, ou mesmo num psiquiatra menos atento, diz, pá, estou deprimido, estou triste, não sei o quê, eu estou assim, o cara pergunta há quanto tempo? Ah, faz 2 meses. E a pessoa às vezes nem pergunta por que ela está assim. Às vezes ela está assim há 2 meses porque morreu uma pessoa importante, ela está de luto, né, que isso não é Uhum. depressão. Aí me diga com a pessoa. Hoje em dia, Uhum. sim, né? Hoje em dia, a quantidade de pessoas que está tomando antidepressivo é incrível, né? Uhum. Como o antidepressivo não vicia, então o pessoal, os médicos, tocam a caneta, né? Diferente daqueles remédios faixa preta que pode viciar, então eles receitam bastante, mas Uhum. também, né? Mas os remédios para depressão, não, então, não viciam. Então, sim, agora é importante, né, que as pessoas também saibam que às vezes a depressão não vem com essa carinha de depressão, na cama, chorando, não quer trabalhar, não quer comer, diz que quer morrer. Às vezes, não, geralmente não vem com essa carinha tradicional. Uhum. Às vezes vem através de irritação, a pessoa começa a se irritar, às Uhum. vezes, às vezes vem com insônia, né? Às vezes vem com vontade de comer mais, ou às vezes não vem com vontade de não comer. Então, por isso que o título do nosso Uhum. papo é As Várias Caras da Depressão. Ela Uhum. tem aparência, assim, e é importante que alguém que esteja junto, né, também, isso é eu vou levantar aqui uma outra situação que é importantíssima. Nós, né, nós, pessoas, comunidade, né, coletividade, temos preconceito contra as pessoas que têm sofrimento de origem mental. Nós somos Uhum. preconceituosos. Se uma pessoa chegar no trabalho e me disser assim, pá, eu estou deprimida, assim, já estou assim há 15 dias, estou me sentindo mal, as pessoas vão querer um certo distanciamento, dizer assim, pá, não quero Uhum. muita conversa. Agora, se a pessoa chega no trabalho dizendo que teve uma cólica renal, todo mundo vai lá em volta, dá palpite. Então, Uhum. olha que cruel, né, Samara? Assim, a pessoa tem problemas e aí, ainda por cima, existe o preconceito em relação à doença dela. Então, as pessoas não falam. Porque, às Não. vezes, dentro de casa também, às vezes a família diz, ah, deixa de ser vagabundo, sai dessa cama. Difícil. Uhum. E isso que você está falando, eu gosto muito da autora Brené Brown. E ela tem uma pesquisa muito interessante sobre a vergonha, a shame, né? E ela fala do ciclo, né? Que quando você fica com vergonha, tu já não está se sentindo bem, fica com vergonha, se isola, então dali vai se instalando e tu fica num círculo vicioso. Isso que tu disse da família, e que eu acho que esse é um momento bem interessante para a gente poder auxiliar as famílias, né? Já que 10% da população, provavelmente nós conhecemos alguém, né? Que tem, se não nós mesmas, mas alguém que tenha sofrido de depressão, um amigo, alguém da família. Então, de não tratar como levanta, sai daí que isso é preguiça, ou às vezes até aquela positividade tóxica, né? Se tu puder falar um pouquinho disso, que as pessoas que dizem, não, vamos lá, tem que ter a força de vontade, ou tem que ter isso, aquilo, mas a pessoa se sente ainda mais, não se sente ouvida, não se sente amada e se sente ainda mais deprimida. Assim, é que também assim, nós temos que levar em consideração o seguinte, né? Não é fácil para as pessoas lidarem com os sofrimentos de origem emocional. Não é fácil. Uhum. As pessoas não sabem o que fazer com isso. Elas não dão conta. Então, o que, é que as pessoas fazem? Elas querem se ver livre daquele problema. Então, como é que vão se ver livre? Tipo assim, não, isso vai passar. Levanta, vai fazer uma coisa, faz uma ginástica, deixa de frescura, reza, não importa, assim. Porque as pessoas não sabem como lidar. Porque o ser Uhum. humano, ele, às vezes, ele tem na cabeça uma fantasia que, se alguém chega perto dele trazendo algum sofrimento, muitas pessoas acham que tem que resolver. E Uhum. como às vezes não sabem resolver, então não querem ouvir. Eu quero dizer para as pessoas que estão aqui nos acompanhando que às vezes só ouvir uma pessoa que está trazendo as queixas, a gente só ouvir já é terapêutico, é uma catarse. Catarse, assim, Uhum. é botar para fora e se aliviar. O que fala se alivia só em falar. Então, isso é Uhum. um dado importante. E vamos fazer um link para algo muito mais sério. As pessoas que querem se matar, que ninguém quer saber de alguém que quer se matar, porque a pessoa fica muito assustada. Não! Se alguém disser, pá, estou pensando, não sei se a vida vale a pena, se eu quero continuar vivo, se a pessoa disser, pô, que legal, né? Vamos falar sobre isso, já resolveu 70%. Então, Uhum. isso é importante, não precisam é, fazer uma terapia com aquela pessoa, mas só Uhum. ouvir já é uma postura psicoterápica, já ajuda. Então, assim, se encorajem, só ouvir, né?
A gente pega a Sâmara, às vezes as pessoas estão com dificuldades nos casamentos, nos namoros, e aí procura a gente, um amigo, uma amiga. A gente escutando já ajuda muito, não precisa dar conselho. Não, briga, fica casado, se separa, chuta. Não, às vezes é ouvir, sabe? Servir como um espelho, né? Isso já ajuda muito as pessoas. E muitas vezes é bem a cura pela palavra, né, Nélio? Que ao ouvir a história, tu consegue muitas vezes, às vezes, um sofrimento que tu tá lá e na tua cabeça é muito maior até do que ele é, mas quando tu consegue falar, né, tu consegue dar uma dimensão àquele sofrimento e daí consegue passar a ver respostas, né, que estão dentro de ti, nem aquilo que a gente fala, as respostas estão dentro de ti, e no papel terapêutico, muitas vezes, a gente não vai dar a resposta de que caminho tu tem que seguir, mas com perguntas, a gente vai auxiliando a pessoa e ela vai descobrindo que ela sabe as respostas, né, só que às vezes ela tem medo das respostas, e daí eu acho interessante que a gente estava conversando antes, quando a gente falou dessa live, é a questão do tratamento, que muitas vezes é medicamentoso, né? Falando das mulheres na menopausa, que muitas vezes estão com um quadro mais clínico, por causa da baixa dos hormônios, elas começam, ou problemas de tireoide, elas têm sintomas muito semelhantes aos da depressão, né? Por exemplo, uma tireoide, um hipotireoidismo te dá menos energia, te deixa cansada. Se tu tá cansada, tu vai diminuir o interesse por coisas que tu antes fazia. Às vezes, uma baixa nos hormônios te diminui o interesse sexual, a libido. Então, são coisas que vão limitando a vida e a pessoa vai no médico e ganha já um antidepressivo. Então, acho que isso pode ser um jeito de ajuda, mas seria interessante também poder ter exames laboratoriais e ver a questão, como é que clinicamente ela está, né? Porque a depressão, óbvio que está sinalizando que algo está errado. A Sandra está dizendo o seguinte, né? Ela está dizendo, eu só vou reforçar porque eu sou médico, né? Que existem várias doenças que podem aparecer, né, ela botar a cara para fora como depressão. Por exemplo, se a tireoide está mal, pode aparecer depressão. A pessoa, às vezes, pode ter câncer, Sandra. Um dos cânceres, tem 2 cânceres que, às vezes, aparecem como depressão. Câncer de rim e câncer de pâncreas. Um dos primeiros sintomas é a depressão. Então, assim, a Sandra falou da menopausa, sim, a baixa. As mulheres têm uma vida muito mais difícil que a vida dos homens, assim, muito mais difícil. Dá muito mais depressão nas mulheres. Por quê? Por uma série de coisas, mas vamos pegar só assim, por exemplo, na menopausa, só essa queda de hormônios já atrapalha toda a vida das mulheres. Os homens não passam por isso, olha que situação complicada. Então, a mulher entra na menopausa, se vai a libido, perdeu o desejo de transar, a vagina não lubrifica mais, e aí está lá o homem, né, entre aspas, assim, se é uma pessoa dissociada da sua companheira, está lá, ainda por cima tem o Viagra, né, que deu potência, ereção aos homens, não quer dizer que isso seja uma coisa não quer dizer que seja uma coisa de vínculo, deu ereção, e às vezes está lá a mulher que não está desejosa de transar. Então, se essas coisas não forem faladas, como eu estava dizendo a Sandra, vai criar conflitos, essa mulher vai se abater. É interessante, eu vou trazer um dado aqui importante. Algumas pessoas, às vezes, se deprimem inconscientemente para fugir de situação. Para fugir. Daqui a pouco, se uma mulher não consegue dizer para o marido, vou pegar esse exemplo, que ela não está com vontade de transar, que ela não está com libido naturalmente, que até pode fazer, entre aspas, um esforço para agradá-lo, usar um gel. Mas se ela não puder dizer isso, ela corre o perigo de ficar deprimida, a depressão ser um instrumento para ela se afastar daquele sujeito, porque ela não fala. Então, ela é a importância, assim, que a Samara estava dizendo, de poder se falar, de poder dizer, de poder conversar. Se não tiver isso numa relação, a relação está fadada a ter muitas dificuldades. E, às vezes, a pessoa tranca, né? A Souvenir Dornelles falou, as pessoas se afastam quando o sofrimento dura muito e não querem contato. Sim, se você está numa relação em que o sofrimento começa a ser o comum, né?
Eu lembro quando eu tive um paciente que, ao se separar, ele dizia: eu não tinha noção do quanto eu era infeliz, porque eu tinha me acostumado a ser tão infeliz. É isso aí, isso é importante. Isso vai, o sintoma também vai tendo um papel, e por mais duro que isso seja, da gente dizer, porque é óbvio que ninguém faz isso porque quer, ou no nível consciente, né? Mas às vezes por não ter até com quem conversar, ou não ter alguém para ajudar a ver aquele sofrimento de um outro ângulo, né? E por isso é importante, mesmo, né, para as pessoas que estão ouvindo, que receberam um diagnóstico de depressão ou estão tomando antidepressivos, que possam também procurar um auxílio psicoterápico. Isso é importante, viu, que a Samara está dizendo, assim, porque é evidente, né? Se eu sou um psiquiatra, que o meu forte é dar remédio, se chega uma pessoa para mim, eu vou dar remédio. Esses dias eu estava atendendo online uma moça, uma senhora que é de Porto Alegre, mora nos Estados Unidos, e ela fez contato comigo através de me conheceu pelo livro, e ela estava tomando medicação nos Estados Unidos. Olha que interessante. Ela ia lá para fazer consulta, ela respondia um questionário, né, sabe? E aí, por esse questionário, o psiquiatra via o questionário, falava com ela 5 minutos e dava remédio. Aí eu conversei com ela, e aí me dei conta do seguinte, que ela tinha um conflito com a família que ela não conseguia resolver. À medida que nós fomos conversando e tirando o remédio fora, olha, vou dizer para ti o seguinte, nós conversamos, acho que não foi mais do que 12, 15 vezes, foi a legítima terapia breve. Tomou um outro curso a vida dela. Sim. Tomou outro curso, assim, porque ela percebeu que os sintomas eram gerados por uma situação que ela não dava conta na vida dela. Então, ela se penalizava. O ser humano, ele tende a se penalizar. Inconscientemente, ele se penaliza. O ser humano, ele se pune, ele espia muito a sua vida, ele se maltrata, né? Por isso que a ideia do livro é essa, né? A arte de ser infeliz. Porque nós temos essa inclinação de nos maltratarmos. Então, as pessoas, às vezes, estão mal, e aí não é um remédio que vai resolver. Claro que o remédio é maravilhoso. Pessoal, os remédios da psiquiatria são maravilhosos, tirar as pessoas dos hospitais psiquiátricos. Mas para situações de depressão, às vezes, só dar remédio não funciona. Só para dar mais uma dica, esses dias chegou no meu consultório um senhor, ele entrou no meu consultório está cheio de antiguidades e coisas que eu gosto. Ele passou para chegar no meu consultório e disse assim para mim: eu sou que nem esse aí. Ele entrou, primeira consulta, e ele entrou, sentou e perguntei, vamos lá, eu não entendi bem, tu é como quem? Eu tinha uma besta, sabe aqueles arcos antigos que a gente chama de besta, né? Solta as flechas, chama-se de besta. Ele disse assim, eu sou que nem aquela besta. Então ele senta na minha frente e a primeira coisa que ele se intitula é que ele era uma besta. Como é que uma pessoa dessas tu acha que vai poder viver bem? Como é que um cara desse vai gostar dele? Se ele, primeira coisa que ele me diz, que ele se achava uma besta. Como se define, né? Como... Então, não, as pessoas não se dão conta, a profundidade do que o que elas acreditam acaba transversalizando toda a forma como elas se relacionam, como as atitudes, as escolhas, né? E vão se podando. Mas a Leila fez uma pergunta, e já que a gente está falando de medicação, e como ajudar o deprimido que está ansioso por ter que tomar a medicação? O ser humano é complicado, né, Leila? Ele está deprimido, mas ele fica ansioso de tomar medicação. Tem pessoas, né, que elas têm bronca com a medicação. Elas não querem tomar remédio. Às vezes não querem tomar remédio nem para o diabetes, nem para a pressão arterial, porque acham que eles são poderosos. Então, às vezes, sim, tem pessoas que, às vezes, eles se acham, né, eles já estão mal. E se tomar um remédio, vamos dizer, para os nervos, eles acham que eles são de segunda categoria. Então, eles, às vezes, não querem tomar. Não querem tomar. Aí vem com uma conversa, não, o remédio vai me broxar, o remédio vai tirar minha libido, o remédio vai me fazer engordar. Eu sempre digo para as pessoas, escuta, quem é que vai te enfiar o remédio na boca? Sou eu, que vou de noite na tua casa? É tu que vai tomar. Se começar a tiver efeitos colaterais, a gente para. Ninguém engorda tomando remédio uma semana. Ninguém perde a tesão tomando remédio uma semana. E se perder para tomar o remédio, a tesão volta. Então, assim, claro que também é importante o papel do terapeuta, do psiquiatra, de convencer. Hoje, uma paciente minha, a gente está conseguindo mandar a receita pelo WhatsApp.
E eu fiz uma receita para ela um mês e meio atrás. E ela não quis tomar o remédio. Ela me veio com uma conversa hoje, me passar uma conversinha, que ela foi comprar o remédio que não valia mais. Daí eu disse para ela assim, sim, mas eu te passei a receita um mês e meio atrás, e tu não tomou agora que tu foi comprar. Então, olha como é difícil, como é difícil. Claro que não é nada contra mim, são as resistências das pessoas. É isso aí, E às temos que vezes conversar. entendendo, né? Eu acho que para Leila, assim, essa pessoa que está com essa ansiedade, da gente poder realmente ter uma parceria com o seu médico, de ver, ok, vamos ver quais são os efeitos colaterais, vamos acompanhar essa progressão. O antidepressivo ele leva um tempo, em torno de 2 semanas, né, Nélio, para dar o resultado, mesmo esses mais modernos, né? Isso. Então, de poder acompanhar e poder ir trabalhando a dosagem, né? Mas a importância também, eu sou super a favor de medicação, porque eu acho que às vezes tu precisa, se tu tá com um carro sem bateria, para mim, eu imagino a depressão assim, se tu tá com o carro completamente sem bateria, não adianta tu ficar lá, não, eu vou com a força de vontade tentar, tu precisa dar um jump, né? Ligar uma bateria para o carro ligar. E assim, às vezes, é com a depressão também. Tu precisa daquela ajuda química, que seria a cura química pela medicação, mas segue também com uma psicoterapia ou com o que te fizer bem, né? Porque na depressão é uma coisa que tu se sente mal. Então, coisas que te façam bem, se vai ser voltar a fazer uma aula de dança, voltar a fazer uma aula de arte, algo que te faça bem. Isso que a Sandra, deixa eu botar minha colher. Eu sempre digo para meus pacientes assim, olha, a psiquiatria e a psicologia são duas especialidades complicadas. A psiquiatria na medicina é uma das piores especialidades. Por quê? Vou explicar para vocês. Porque a gente não tem nenhum exame para fazer diagnóstico. É tudo subjetivo. Então, preste atenção. Chega um paciente na minha frente, ele começa a falar, eu fico pensando, lembrando, associando o que pode ser. Então, é pura subjetividade. Então, a gente não tem essa segurança. Então, fazendo um gancho com o que a Samara disse, eu digo às vezes para meus pacientes, olha, tu tá deprimido, eu não sei se o quanto disso é químico, o quanto disso é psicológico, emocional. Vamos fazer uma prova terapêutica, vamos fazer um teste terapêutico. O que é um teste terapêutico? Eu digo o seguinte, ó, vamos tomar remédio um mês. Olha, um mês geralmente é o tempo suficiente para saber se o remédio ajuda ou não. Às vezes pode ser 15 dias. Então, é pouco tempo, gente. Então, muitas vezes, eu também não tenho certeza, Sandra, se aquele remédio vai funcionar. Eu não tenho certeza. E digo para os pacientes, eu acho que vale a pena fazer um teste, né? Porque não tem grandes efeitos colaterais. Não, esses remédios para depressão têm uma coisa boa, eles não viciam. A pessoa pode tomar o mesmo remédio 10 anos, sabe? 15 anos. Mas, Nélio, eu acho que isso, essa honestidade, essa transparência e esse cuidado com o paciente, que eu acho que são, assim, eu trabalhei muitos anos contigo e faz anos que não trabalhamos mais, mas sempre ficou muito forte em mim, assim, essa transparência e poder dizer que não sabe, mas vamos tentar juntos, né? E que às vezes alguns médicos não têm isso, eles já vão com uma verdade, daí talvez o paciente se sinta, né? Não, mas e se eu não gostar disso? Porque as pessoas têm medo, né? Elas já estão doentes com depressão ou com outros distúrbios de ansiedade, porque elas não estão bem, né? Então, elas precisam de alguém que diga, ok, mas qual é o teu medo? O que isso... E geralmente conversando e perguntando, eu acho que é muito uma profissão da escuta, né? E que quando a gente estava falando antes da família e que tu disse, né, da gente não tentar já resolver o problema dos outros, e poder suportar às vezes que as pessoas ficam tristes, porque a partir da tristeza, não que tu vai se acostumar, né? Se tu tá vendo uma pessoa na tua família com depressão, de sempre e não fazer nada, mas de poder suportar essa tristeza, porque muitas vezes nesse momento de introspecção, de tristeza, que a pessoa pode ver o que não está bem na sua vida para então buscar outros caminhos. Tá, Né? mas deixa eu botar também uma interrogação no meio disso. Às vezes, né, o ser humano, quando ele está com um sofrimento, que pode ser uma tristeza, um abatimento, uma ansiedade, uma angústia, às vezes o ser humano
não sabendo por que ele está assim, ele muitas vezes ele bota a responsabilidade no outro, a culpa no outro. É tipo assim, né? Se eu estou, né, aí com a minha mãe, se eu estou com a minha mulher, se eu estou com meu filho, e eu estou mal, e eu não sei por quê, eu vou ter uma grande inclinação a debitar nele, porque sempre a gente pode debitar no outro, sempre tem coisa para debitar. Ah, porque tu, ontem, né, tu fez isso comigo, há um mês atrás tu fez aquilo comigo, não sei o quê, sabe? Então, é muito fácil. Então, temos que ter o cuidado de não fazer, de não ir por esse caminho, porque senão a pessoa que pode nos cuidar, ela começa a ficar com raiva de nós. Porque, assim, eu estou mal, não estou dando conta que eu estou mal, que eu estou ansioso, que eu estou deprimido, e eu começo a dizer que a minha mulher que é responsável porque ela não chegou em casa na hora que eu queria, porque ela não respondeu o meu WhatsApp, ou o meu amigo, o meu pai. Então, tem que ter muito cuidado com isso, assim, né? Isso, porque são as pequenas armadilhas emocionais do dia a dia, assim. Ó, a vida é cheia de armadilhas. E muitas delas são nós que criamos e botamos o pé dentro depois. Caímos na própria armadilha. E alimentamos. É. Eu acho que no teu livro tu traz isso, né? De a vida não te deve nada. E eu acho muito bacana. Até tem um caso que tu conta, né? Da pessoa que do marido que disse, mas eu dei tudo para ela, né? Eu paguei curso, eu bancava, e com esses termos mesmo, eu bancava e tal. Mas como se tivesse se sentindo injustiçado, né? Fala um pouquinho para a gente disso, Nélio. Não, é que assim, muitos de nós, né, às vezes temos dificuldade de se apegar amorosamente, afetivamente, de desenvolver intimidade com o outro, cumplicidade. Muitas pessoas não têm esse kitzinho, né? Então, eles acabam se relacionando com o outro, oferecendo benesses, coisas palpáveis. Tipo essa história que era um homem aí que ele cuidava da mulher como se fosse filha dele. Então, ele dava tudo. Uma fantasia que isso ele ia ter a relação perfeita. Mas não tinha afeto, não tinha amor, porque ele também não conseguia desenvolver isso. E quando essa mulher, no caso, resolveu não querer mais ficar casada, ele ficou com essa sensação de traição. Aí que tu citasse no livro, digo assim, tá, mas tu fizesse isso para quê? Por que tu fizesse isso? Tu fizesse porque tu quisesse fazer. Foi uma fantasia tua de criar vínculo, mas isso, os vínculos externos, eles se vão assim, né? Então, os vínculos possíveis de se manterem são os vínculos internos. E mesmo assim também eles podem se ir, né? Ou seja, assim, as relações, elas não são perenes, elas são complicadas, né? E a gente tem umas máximas, rega a relação com uma plantinha. Tá, a gente pode regar, mas também regar demais mata a plantinha. Então, não tem não tem esse negócio mágico, né? Porque então, cada planta tem o seu jeito, né? E é bem isso para cada relação. É difícil, assim, é difícil. É isso aí, assim, mas acho que também isso é um outro dado, assim, uma outra situação que eu percebo nas relações, o desejo de controle, que também tem um capítulo no livro. As pessoas querem mandar muito na vida uns dos outros. Olha, isso, se vocês prestem atenção no que eu estou falando, que vocês vão ver isso direto. Às vezes são vocês que querem mandar nos outros, às vezes os outros querem mandar em vocês, as crianças querem mandar nos pais. É um querer mandar sem parar. E nós temos que estar atento, porque isso eu considero que essas relações são tóxicas, né? São relações que afastam as pessoas, e quem se submete com a fantasia de ser cuidado depois vai dar o troco, né? Porque isso não é uma relação amorosa, é uma relação de tentar manter o outro sobre as nossas mãos, né? A rédea na mão. Isso aí é muito complicado. No trabalho também, às vezes tem chefes que querem mandar em tudo, que querem comandar tudo. O colaborador não pode ser criativo, não pode fazer nada, porque tudo tem que passar. Então, isso é muito complicado nas relações humanas. O desejo de controle, de querer mandar na vida do outro. E isso que tu tá falando, né, Nélio? Às vezes as pessoas se acostumam. Eu me lembro a primeira vez que eu ouvi isso, eu fiquei um pouco chocada. E depois, eu era muito jovem, né, na nossa época de Santa Casa, mas depois, com a prática e vendo um caso após o outro, como às vezes as pessoas se acostumam com toda a dinâmica, e toda a família gera uma dinâmica em função da doença.
E tu sabe que, às vezes, o adoecimento, às vezes, inconscientemente, dá poder. Uhum. Olha que interessante isso que a Sâmia está dizendo, eu estou fazendo um gancho. Às vezes uma pessoa na família se adoece emocionalmente, fica abatida, não quer trabalhar, se sente mal, aquelas coisas assim que tem um substrato psicológico. Às vezes, inconscientemente, isso dá poder para a pessoa. Olha que coisa estranha, parece uma maluquice. Então, às vezes, a pessoa fica cheia de sintomas, e vai, toma remédio, não fica bem, porque isso dá poder. Olha que Uhum. incrível isso. Sim, controla, os outros não podem viajar porque tem que cuidar. Então, uma série de cuidados e de atenção que a pessoa recebe e claro, gente, quando a gente fala isso e com muito carinho, muito cuidado, né? Isso é inconsciente, a pessoa não faz, né, maquiavelicamente, eu vou Não é uma agora sacanagem. todos, né? Mas às vezes ela vai se desacostumando ou não chega a aprender o potencial de relacionamento que ela poderia ter, né? Se ela não estivesse doente, ou se ela tomasse os remédios e pudesse efetivamente melhorar, ou se ela tomasse os remédios e fizesse psicoterapia e entendesse o porquê ela está com aquele problema. Porque às vezes, né, eu já vi em consultório, a pessoa tinha toda a situação de abuso, de uma relação que já tinha dado o que tinha, né? Mas ela só queria tomar o remédio, porque se ela fosse fazer a psicoterapia, ela ia ter que tomar decisões. E ela disse, não quero mexer nisso. Sabia que tem uma fantasia que a psicóloga, o psiquiatra destrói o casamento. Tem uma fantasia assim. Mas isso é verdade, né? Sim, não é que destrói o casamento, né? Eu, na minha vida profissional, eu nunca sugeri para paciente nenhum ficar casado ou se separar. Uhum. Ou casar ou não casar. Jamais, jamais. Então, assim, agora, se as pessoas estão numa vida desgraçada e a gente começa a fazer perguntas sobre isso, bom, uma vez, eu vou contar, eu gosto às vezes de contar umas coisas que posso contar porque não identifica. Me ligou uma senhora braba comigo, me xingando. Estou lhe ligando porque quero dizer para a senhora o seguinte, que meu marido se separou depois que foi se tratar. Só que o marido dela não estava comigo há 5 anos mais. Ele não era mais meu paciente. Mas quando ela me ligou me xingando, aí como ele não estava comigo, eu podia dizer assim, olha, você está equivocado, seu marido não se trata comigo há 5 anos. Ou seja, daí me dei conta que ele levou 5 anos depois da terapia para se separar. E ela me ligou me xingando. Mas isso aí é eu pude... tardio da medicação. Eu pude fazer essa revelação para ela porque era verdadeiro. Olha, seu esposo não se trata comigo há 5 anos. Porque geralmente eu não dou a menor informação. Se alguém me liga, falando de tal, meu marido, não dou informação nenhuma. Mas essa eu precisei dar porque era uma inverdade, né? Depende de que tipo de terapia. Tinha uma pergunta ali da Thaís sobre testes genéticos, talvez tu possa responder, Nélio. Qual é a pergunta? Ver. Tem organismo que não se adaptará com antidepressivos, mais efeito colateral que benefícios? E o teste genético para antidepressivos realmente é válido? Então, são duas perguntas ali, né? Isso também tem que ter um pouco de cuidado com isso, assim, porque sempre tem coisas mágicas na medicina, assim, né? Eu acho assim que geralmente a minha experiência, os pacientes que não respondem às vezes bem antidepressivo, não é porque o remédio foi mal indicado ou um teste genético vai dizer qual é o melhor antidepressivo. Eu acho que às vezes não responde porque o substrato que gera depressão às vezes é mais de conflitos, mais emocional, mais psicológico do que bioquímico. Então, assim, esse é o meu filho e a minha experiência, sabe, assim. Então, eu acho, assim, que às vezes as pessoas começam, né, e por trás disso sempre tem uma indústria farmacêutica que ganha dinheiro, que assim, no final das contas, a vida anda assim, né? Então, com umas ideias mágicas. Se fosse assim, né, Samara, daqui a pouco não precisa nem mais fazer consulta. A gente faz um teste genético para ver qual é o melhor remédio e manda pelo correio para o paciente. É quase como nos Estados Unidos, né? A enfermeira te atende, depois o médico só vê a tua carinha lá e já dá. Mas eu acho que a Thaís, e eu vou usar um termo técnico, né? Que seriam as depressões refratárias, e que pesquisas feitas mostram que
é raríssimo ter realmente uma depressão refratária. A questão seria você entender as causas dessa depressão, né? Então, vamos dar uma visitada, já que são as várias caras da depressão, né, que a gente conversou. Deixa eu também dizer, isso é importante. Claro. Assim, né? Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês que não é falado nunca, tá? Quando o paciente vai mal no tratamento, se busca 1000 causas, né? O que houve? Depressão refratária, Só tem uma causa, que uma vez eu levantei isso numa mesa redonda, num congresso que eu estava, tem uma causa que nunca é tocada, o fator médico, o quanto o terapeuta, o psiquiatra, o psicólogo são responsáveis pelo insucesso. Isso não se fala, isso está fora dos protocolos. Gente, então, às vezes, depressão refratária é porque a pessoa não está entendendo bem o paciente, aí fica só dando remédio, às vezes não escuta o paciente. Então, assim, cuidado com esse negócio, né? Bom que a Sâmara trouxe essa história da depressão refratária. Às vezes a refratária é por incompetência daquele profissional. Pega outro profissional, é que nem casamento, não dá para dizer se a pessoa se deu mal num casamento que os homens não prestam ou que as mulheres não prestam. É a mesma coisa. Aquele casamento não deu certo, aquela pessoa pode não ter prestado, mas olha, tem gente legal, vale a pena ir adiante, né? E, Nélio, e para as mulheres na menopausa, né, é uma das coisas que me fez querer criar esse canal, é que, como muitas vezes os médicos, e tem médicos ótimos, tá? Tem médicos maravilhosos, mas tem médicos que têm muita desinformação em relação à menopausa, por exemplo, né? Uma paciente, o médico simplesmente diz para ela que a avó dela teve isso muito pior. Então, ela se acostumasse. Para mim, um médico disse, não, corta batata e arroz e se acostuma que tu vai engordar. Então, assim, são diagnósticos de, opa, o quê? Mas são médicos que estão aí, mas não tem conhecimento dessa fase. Daí a mulher pode se deprimir realmente, né? Porque ela se sente desamparada, ela vai no médico, o médico não ajuda. Então, é importante, ontem saiu no New York Times uma matéria falando como a gente chega na menopausa despreparada. Né? Poxa, tá aí no New York Times, é novidade, e não era para ser novidade, né? Tem um movimento que é Make Menopause Matter, faça a menopausa ser relevante, que está muito forte na Europa, e que é justamente isso, você educar os médicos, né? Então, assim como tem psiquiatras que talvez não deem a medicação correta, né, ou as doses, ou assim como psicólogos também, que às vezes vão tratar só o paciente na fala, sem poder ajudar a ver, vamos ver esse diagnóstico a fundo, precisa também uma medicação, vamos ver todo o ambiente para tentar identificar, né? Quando tu falasse esse negócio assim, né, sobre a menopausa, me ocorreu o seguinte, assim, eu participei de um evento aqui, isso aqui é um relatório da GERT, Associação Gaúcha de Empresas de Rádio e Televisão, que eu falei sobre homens que agridem mulheres, né, feminicídio, e aí eu agora associei o que eu nessa entrevista que eu dei com o que tu está falando. Eu acho que seria importante que se tivessem grupos de suporte para mulheres que são agredidas, mulheres que são abusadas, grupos, fazer terapia de grupo, conversar, que as pessoas possam, como tem grupo dos AAs, os alcoolistas anônimos, grupos de mulheres em menopausa que possam conversar, às vezes com um psicoterapeuta junto, mesmo sem psicoterapeuta, mulheres abusadas verbalmente, fisicamente, tem que ter grupos de acolhimento, porque essas mulheres também, elas ficam adoecidas daquela relação e não conseguem sair fora. Então, eu acho assim que o que nós estamos fazendo aqui é um mini grupo hoje, né, com algumas pessoas aí nos acompanhando, mas sim, se tiver esse espaço, é um espaço muito saudável, né, Samara? Assim, para que, se uma mulher na menopausa não foi bem acolhido lá por um gineco, por um psiquiatra, um psicólogo, que esse grupo possa ser um lugar que acolha ela. Eu vou dar um exemplo. Tinha uma paciente minha que foi no médico e fez lá um raio-x de pulmão, depois uma tomografia, depois achou uma senhora com 74 anos que estaria com câncer de pulmão, ela entrou em pânico, aí foi para um pneumologista, aí eu disse para ela o seguinte, faz o seguinte, vai conversar com um cirurgião de pulmão que eu conheço, que é um cara muito bom, ouvir a opinião dele.
Ele foi lá, achou que ela não tinha nada, que só tinha que fazer repetido aqui 6 meses uma tomografia. Então, assim, pessoas mais experientes conseguem acalmar. E ainda mais na nossa área. A nossa área é muito mais difícil, né? Muito mais difícil. Então, eu acho, sim, eu acho que é importante se olhar para isso, para a menopausa. E eu acho que é importante as mulheres terem espaços para conversar. Sim. Isso que tu falou desse espaço para conversar, né? A pesquisadora Sheila Ware, aqui da Norte América, fez uma pesquisa e apontou que 70% das mulheres não têm com quem conversar sobre depressão. Isso foi uma das coisas que me fez querer abrir esse espaço, né, para a gente poder trazer profissionais e falar do assunto, as pessoas poderem fazer suas perguntas, poder trazer. Semana passada a gente fez um post sobre hormônios, que a gente fala dos hormônios e inferindo, tá que nem o catatônico, né? Como se todo mundo soubesse o que são os hormônios, mas o que são, o que eles fazem, por que eles são tão importantes no nosso organismo, né? Então são coisas básicas às vezes. E é uma confusão, né? Agora, assim, se me perguntarem, eu como médico, e aí, mulher na menopausa, repõe hormônio ou não repõe hormônio? Eu te confesso que eu já não sei mais, assim, porque tem uma turma que sugere que repõe e uma turma que sugere que não repõe. Mas se não repõe o hormônio, claro, a mulher perde a libido, perde o desejo, tende a engordar, às vezes fica mais irritadiça. Olha que complicado isso, assim. Então, claro que, né, é importante, sim, né, discutir esses assuntos, né? Muito importante. Eu tenho participado de alguns seminários com médicos de London, ensinando outros profissionais da saúde a lidar, porque eles se deram conta que é uma questão de saúde pública tratar das mulheres, né? Nós seremos são em torno de, eu não quero dar o dado aqui, eu posso depois publicar lá no site, mas são em torno de 6 milhões de mulheres por ano que chegam na idade da menopausa, nem da pré-menopausa, da menopausa, que seria entre 51 e 55 anos. Então... Chegam como assim? Na idade de menopausa mesmo, que a menopausa seria o teu último ciclo, é o aniversário, eu digo que a menopausa é um aniversário, que é quando faz 12 meses do teu último ciclo. A média de idade é 51 anos, mas varia, né? Tem meninas de 35 que têm a menopausa, ou às vezes por um câncer, ou às vezes quando tiram, né, útero, ovários, então, entram na menopausa precoce. Varia muito para cada mulher, né? E disseste que as mulheres não têm espaço para falar sobre depressão, mas espaço para falar sobre uma série de coisas. Menopausa, depressão, sexualidade, né? Quando as relações ficam muito calcadas em cima de vida sexual, as mulheres também sofrem muito, né? Porque se a mulher, né, está na menopausa, se a mulher tem uma libido diferente do marido, tudo isso fica assustador. A mulher, às vezes, fica com medo de perder o seu vínculo, perder seu companheiro, porque não dá conta daquele desejo. Eu sempre digo assim, os homens, às vezes, né, muitos homens, eles conseguem se vincular através do sexo. Então, eles precisam transar com a mulher sem parar. Não é que eles tenham uma tesão fora do comum, não, porque aquilo é a única segurança que eles têm. Então, tem homens que, se eles não transam todos os dias, têm uma sensação que vão ficar esvaziados na relação. Então, olha como isso é complexo, essas coisas assim. É complexo. Isso que tu estava falando, né, Amélio, do tratamento hormonal, pode ou não pode, isso é muito importante que se tenha uma avaliação para cada caso, né? E se a mulher às vezes está com problema de tireoide, ir no endocrinologista também. Às vezes os endocrinologistas ajudam mais do que o ginecologista, né? Por incrível que pareça, ou ir num médico de medicina integrativa, integrativa. Às vezes eu me pergunto na tradução, né, do inglês para o português, mas de ter uma visão mais global, mais integral do corpo inteiro, né? Porque a medicina foi dividida mais por uma questão didática, né? Mas, na verdade, tudo influencia, tudo está tão conectado. E isso que tu falaste da intimidade desses, às vezes, dos maridos que querem sexo todo dia, a esposa não está mais no clima, às vezes ela até estaria, às vezes a libido dela nem é pela questão da menopausa,
E daí a gente tem que cuidar para a menopausa não ter as costas largas, que nem a TPM, né? Às vezes a relação tá uma droga. Né? Uma das perguntas que eu faço, tá, mas a tua libido tá baixa com esta pessoa ou tu se interessa, né, por outras pessoas? Não estou dizendo que tu tá fazendo, né, tá traindo nada, mas como é que tu pode avaliar isso? Não, mas eu me interesso. Se eu vejo um filme, eu acho, né, a pessoa bonita, me interesso. Então, de avaliar, às vezes, daí a gente tem que ir avaliar a relação, né? Ajudar a pessoa a poder ver e ter intimidade, porque daí não é sexo, é a sexualidade, né, Nélio? Que é tão complexa aí. A gente vou ter que trazer outros convidados, ou até você mesmo, para a gente poder falar mais sobre a sexualidade, que é uma coisa tão rica na nossa vida e que a gente não pode só limitar ao sexo, porque o sexo é uma parte, né? Mas assim, Samara, tu pode ter certeza, as relações entre casais que ficam assim muito alicerçadas no sexo é porque uma das partes ou as duas partes do casal é um pouco empobrecido do ponto de vista de intimidade. Então a pessoa ela vai pescar com aquilo que ela tem, né? Ela vai pescar um peixe pequeno, um peixe grande, sempre com o mesmo anzol, porque ela só tem aquele recurso. Então assim, né? Eu acho que isso é importante, né? Porque bacana, né? Se a gente pode, assim, a mulher pode dizer para o marido, tá, hoje eu não estou afim de transar. Bacana, né? Pô, o cara tá lá afim. Né? Até vou levantar uma outra situação que é frequente. Com essa história do Viagra, os homens, por uma coisa assim, que eu acho um pouco estúpida, eles às vezes tomam Viagra escondido em casa da sua própria esposa. Né? E às vezes a esposa não está afim de transar, então ele se prepara, né, num outro vestiário. Ele nem sabe que vai ter jogo ou não vai ter jogo. Ele se preparou. Então, olha que coisa pobre. É conexão, né? Pô, mas então, se o cara quer transar com a mulher e não está muito seguro, diz, ó, querida, eu vou tomar um Viagra hoje. O que tu acha? Assim, né? Ela vai dizer, hoje eu acho que tá bom, né? É o mínimo de intimidade. Mas olha, nós estamos rindo, né, de um assunto tão sério, mas a gente tem que se divertir, porque o ser humano ele é maravilhoso, né? Ele é maravilhoso. Mas vamos ver se tem mais algumas perguntas. Aqui uma das perguntas é: acreditam que a depressão tem cura ou que para sempre fica resíduos? Essa pergunta é ótima, Suzana. Não, assim, olha aqui, ó, eu acho que tudo na vida tem cura do ponto de vista emocional. Assim, claro que tem doenças como esquizofrenia, que são doenças que são genéticas, assim, por isso que, de novo, vou voltar a Suzana lá para o início, assim, a depressão tem que ter cura, evidente que tem que ter cura, né? Como que história é essa, não ter cura? Principalmente, né, se a depressão ela está muito batizada, ela está muito colorida com aspectos mais da vida existencial, né? Então, se tem isso, evidente que a pessoa tem que resolver isso para a depressão curar. Eu acho assim que tem pessoas que precisam tomar remédio mais tempo, mas eu não me parto do pressuposto que a pessoa tem que tomar remédio pro resto da vida. Eu penso assim, que a pessoa ficando bem um tempo, ela pode também se autorizar a tirar o remédio e ficar observando. Isso não deixa de ser uma cura, né? Ótimo ponto. E também a gente poder entender episódios depressivos, né, Nélio? E que aquele episódio você se curou, mas aí se você criou instrumentos, vamos ver assim, ó, tu tinha antes na tua caixinha de ferramenta só um martelo para lidar, né, arrumar a tua casa. Daí tu teve depressão, tu buscou tratamento, tu aprendeu com aquilo e tu adquiriu mais ferramentas na tua caixinha. Então, na próxima vez que a depressão tá vindo, que nem a gente falou, ela vem de mansinho, ela não vem de um dia para o outro, né? Tu já vai ver, mas hoje eu vou usar essa serrinha aqui, né? Eu vou, ou seja, tu começa a ver que outras ferramentas tu tem na tua caixinha para trabalhar e, às vezes, a ferramenta principal é pedir ajuda, é ver, opa, eu já tô vendo. E eu lembro na Santa Casa, a gente tinha os grupos, né, para família, que às vezes a própria família, era uma vez por semana, os grupos, e que qualquer familiar do membro, né, de um paciente em tratamento poderia vir, era sempre nas segundas-feiras, mesmo horário, porque às vezes a própria pessoa da família nota, né, com distúrbio bipolar, muitas vezes, fulano está ficando, a gente está notando os sintomas da mania chegando, então já ia lá,
podia ajudar aquele paciente, aquela família, né? E assim a pessoa pode estar se curado daquele episódio, mas se ela perceber que está voltando o sofrimento, buscar ajuda de novo. Isso aí, acho que isso é diferente de tomar remédio para o resto da vida. Sim. Isso é diferente, assim. Então, a depressão, eu acho que é uma doença assim que a pessoa, se ela tiver um bom acompanhamento, ela pode, depois de um tempo, tentar ficar sem medicação e observar. Se tiver alguma coisa que não está bem, volta a tomar. Então, se não depressão, assim, que isso aí é para o resto da vida, aí fica difícil, né? A pessoa também querer se tratar, se é para o resto da vida, né? Bom, é inacreditável, mas já passou a nossa hora. Tombini, muito obrigada. Este assunto, eu estava fazendo um vídeo sobre esse assunto e o vídeo ia ficar muito longo, e eu disse, como é que eu posso trazer algo de valor para o canal, né, o Diário da Menopausa, mais do que um vídeo longo, eu acho que é trazer alguém com a experiência que tu tens, né, Mélio? E estou muito feliz feliz que tu aceitou, muito agradecida, que eu acho que as pessoas que participaram possam se beneficiar bastante desse encontro. Bom, eu também agradeço, e se as pessoas gostam desse tema, né, eu também tenho um canal no YouTube, Nélio Tombini, né, onde eu também posto vídeos, né. Nós temos aqui em Porto Alegre uma clínica chamada Psicobreve, que a gente trabalha com terapias breves, tratamentos medicamentosos, é uma clínica que atende basicamente convênios, então, para pessoas que às vezes não têm uma renda para ir a um consultório particular, assim, é uma clínica que tem também 30 anos de vida, e acho que é importante, assim, né, que quanto mais nós tivermos intimidade com a nossa vida emocional, mais vai ser agradável a nossa vida, mais vai ser interessante a nossa vida. Pensem nisso e agradeço aí, né, o convite da Summer, e sucesso, Summer, também aí na tua atividade no Canadá, vai ajudando esse povo do lado de lá, né? Ok, muito obrigada, Nélio, e obrigada às pessoas que estão participando. Mandem perguntas, se vocês não respondemos todas as suas perguntas, eu vou pegar depois e ir postando outras respostas, e participem lá no Instagram, Diário da Menopausa, assinem aqui no canal do YouTube. Vai ficar no teu canal também o vídeo, para quem não pode assistir, né? Vai ficar no canal e depois nós vamos passar o vídeo também, aqui é o blog, porque para quem quer vocês sabem, no Instagram é tudo mais rapidinho, né? Mas para quem quer ler os artigos um pouquinho com mais informação, com as fontes das pesquisas, daí fica mais ali no blog, tá bom? Mas curte lá no Instagram, participa aqui do YouTube e a gente vai postar. Essa live também vai ficar no YouTube, provavelmente mais tarde, hoje ainda já estará lá, né? E passa para as pessoas que vocês acham que se beneficiariam de ouvir um pouco sobre a depressão. Então, um abração para vocês. Abração, muito boa noite e muito obrigada pela participação. Fiquem bem. Um abraço, obrigado.